da comunidade. Bom dia, boa tarde a todos. Deus abençoe a todos, as famílias. Um programa para a comunidade, um programa para você, para todo mundo. Estamos hoje aqui com o Paulo, do MPM. Vai contar um pouquinho da vida dele, o que é MPM. Paulo, conta para nós aí um pouquinho da tua história aí, da tua vida aí, para nós aí. Boa tarde, Silvinho. Uma alegria estar aqui no seu programa, A Voz da Comunidade. Agradecer também à Rádio Paraná Oficial, agradecer ao nosso mestre Alexandre Domingues aí pela participação e a presença aqui no programa. Queria cumprimentar quem está nos acompanhando, né? Você que está aí na comunidade, que está nos ouvindo, que apoia os movimentos. Desejar aí a paz de Deus, a paz do Senhor, que tudo esteja bem, que a gente possa ter um bom programa aqui. Olha, meu nome é Paulo, né, Silvinho, como você falou, sou do MPM, Movimento Popular por Moradia, e eu sou professor de formação, né, cara, sou professor de língua portuguesa, dei aula há muitos anos, ainda dou alguma aula, né, mas basicamente hoje ligado a essa militância no Movimento por Moradia Digna, tentando aí fazer um pouco da diferença em Curitiba e região metropolitana, sempre atuando nas comunidades. Paulo, diga para nós aí o que é o MPM. Então, cara, como eu falei, né, o MPM é o Movimento Popular por Moradia, e a gente atua dando apoio para as diferentes comunidades, porque a moradia digna, né, Silvinho, é uma das primeiras condições de vida digna da pessoa. Como que alguém pode morar, pode ter uma vida digna sem moradia digna? Quer dizer, morando numa comunidade sem saneamento, sem água regular, sem luz, sem asfaltamento, chove, fica aquela situação de inundação, né, muito lixo, as crianças crescendo ali naquele ambiente. Então, tudo isso produz na gente e em mim sempre produziu uma enorme indignação, cara, de que essa situação não é possível, ela não pode permanecer, ela não pode ser uma situação encarada com normalidade. E a gente tem que apoiar essas comunidades, sabe? Então, já há muitos anos, né, que eu sou militante do Movimento Popular, e desde 2007, e com esse nome MPM desde 2011, a gente organiza o movimento para dar apoio à luta das comunidades por vida e moradia digna. Como você falou, né? A moradia é tudo. Eu acho que moradia sem moradia, saúde sem moradia não é saúde, né? Tudo depende da moradia, né? Uma pessoa sem moradia, ele é um mendigo, né? Então, a moradia é tudo para as pessoas. É uma moradia digna, né? Que nem você falou. Os princípios básico, né? Porque o que acontece? Então, por exemplo, a família é mais ou menos numerosa, tem, sei lá, 4 filhos, aí muitas vezes mora também com a mãe, o pai, ali idoso e tal. Aí mora 6 pessoas num cubículo, num lugar muito pequeno, né, que nem consegue às vezes dividir um quarto com o outro, né? Tem lá um banheiro. Então já é uma situação de estresse, já não é uma situação ideal. Aí aquele dia que está chovendo, está aquela lama, as pessoas todas ali, bom, não é correto. Ninguém está dizendo que as pessoas vão morar em mansão, certo? Porque é lógico que isso aí não é o padrão. Mas que todo mundo tem uma boa casa, uma rua asfaltada, com condição digna. E como você falou, por exemplo, a saúde. Mas a pessoa mora sem saneamento. Então, naturalmente, já vai estar mais propensa a problema de saúde, né? E aí a comunidade também pode acontecer, nessa situação de não ter moradia digna, que aumente um pouco a violência, pelo menos de algumas pessoas, o que já joga a qualidade de vida mais abaixo. Mas o que eu penso, né, por causa da indignação, é que, cara, não seria possível resolver, pensa bem. A humanidade já mostrou que tanta coisa, né, cara? Vai pra lua, tem gente que não acredita, né? Foguete espacial. Agora estamos falando em carro voador, veículo autoguiado, entendeu? Que o cara entra, não tem motorista, o veículo vai sozinho. Inteligência artificial, internet, satélite, tudo isso. E a gente não consegue que as pessoas tenham banheiro?
a gente não consegue que as pessoas tenham um banheiro digno. Então eu vejo que é uma desigualdade, uma desproporção. De um lado, a humanidade evoluiu com uma tecnologia impressionante, né? E de outro ainda, grande parte da sociedade vive numa condição igual que se fosse 500 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. A gente fica perguntando com os presidentes das comunidades, né? Por que o prefeito não ajuda a colocar umas manilhas para evitar que você ficar aberto, valeta aberta, né? Já vai melhorar muito, ensaiar as ruas, né? Essa é um princípio básico, né? Colocar as manilhas já vai evitar que seja esgoto aberto, né? E todo mundo sabe que o esgoto aberto atrai doença, né? E são várias doenças, né? Esses dias eu tive conversando com a enfermeira, ela falou que tem várias doenças da leptospirose, que às vezes ela não dor de cabeça, tudo é baseada a leptospirose, né? Então a questão das valetas abertas, isso aí atrai, né? Isso aí tem muita doença ali. Porque vocês estão, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde de Araucária, né? Isso aí, a gente tá envolvido lá, né? Tá tentando defender a comunidade a todo custo, né? As pessoas, tentando melhorar, fiscalizando o máximo, né? Que a gente puder trazer o benefício para a comunidade, né? Então, eu acho que aí que tá. E o grande ativo, né? A grande qualidade, a grande vantagem das comunidades acaba sendo justamente a união dos moradores, a solidariedade humana. Porque nessa situação difícil, ainda são as próprias pessoas que se autoajudam, que se organizam para cuidar uma do filho da outra, porque às vezes não tem aquela creche, a ficar com a mãe ali de cuidadora, às vezes por um valor pequenininho, porque a mãe está com Alzheimer e a filha tem que trabalhar e não tem quem deixar. Ainda é a comunidade que faz mutirão, na verdade, às vezes para... Eles se reúnem para comprar umas manilhas e começa a tentar resolver o seu próprio problema da comunidade, né? Então a gente vê isso aí, que tem lugares que o pessoal se reúne, cada um compra uma manilha, 2, 3 e começam a manilhar e acabar com esse esgoto aí a céu aberto, né? Isso é importante, parte das próprias pessoas, essa união, né? Sendo que a prefeitura ela poderia estar agindo, fornecendo pelo menos essas manilhas, não precisar estar fornecendo mão de obra, que as pessoas mesmo poderiam fazer isso aí, né? Para ajudar aquelas pessoas ali a acabar aquele esgoto céu aberto, né? E é isso aí, a gente tenta... Então, eles dizem que muitas vezes não ajuda porque a área não é regularizada. Não é regularizada, né? Mas ali tem título, né? Tem título, paga imposto. Muitas das pessoas falam, não, a comunidade não paga imposto, mas toda vez que o dinheiro dela que ela vai comprar numa farmácia, no mercado, na loja, abastecer o seu carro, ela está pagando imposto, né? E nós temos que muitas vezes pensar, por que não é regularizado? Você tem comunidade em Curitiba, na região metropolitana, que às vezes você vai numa área, ela tem 30 anos, 40 anos. Ela já tem estrutura, inclusive, e ela não está regularizada. Isso é uma pergunta que, por que não está regularizado, né? Qual que é o problema de não regularizar uma área dessa? Tem 30 anos, até mais, tem lugares aí, né? É isso que fica a pergunta, né? Por que não regulariza, né? Por que não tem uma água decente ali, uma água da Sanepar, que pague todo mês, Copel, que as pessoas elas querem pagar, elas não estão ali omitindo, né? Ô Paulo, o que o MPM pode fazer para essas comunidades aí? Então, eu acho assim, uma das primeiras coisas que o MPM faz, né, Silvinho? E lógico, né, a gente comentar que nós atuamos junto, né, Silvinho? Isso aí. Cara, tem umas parcerias nossas também. Tamo junto. Tem umas atuações, cada um na sua, assim, mas tendo muita atuação junta lá na região da Capela Velha. Vamos mandar um abraço ali, né? O pessoal da Lagoa Azul. Os Relense, Arco-Íris, Santa Cruz, Rio Negro, Portelinha, Favorita. Arvoredo. Arvoredo 1, Arvoredo 2, né? Então, um abração para essa galera aí, né? E estamos unidos aí, as comunidades aí. E estamos a ajudar todo mundo aí. Mandar né? um abraço pra Fran. Vamos tentar aí dar um abraço para Ana, né? O Foz. Para Angélica, para Dona Conceição, né? Para Cris lá dos Relense, né? A todo mundo que está envolvido na luta. A todo mundo que está envolvido na luta nessas comunidades aí, que luta o dia a dia, que larga suas famílias para defender a comunidade. Acho que a primeira forma de atuação que a gente muitas vezes
jurídico. Apoio jurídico coletivo para a comunidade. Gratuito. Então, isso deixar claro, o MPM nunca cobra das comunidades. O MPM procura se financiar, se vem com edital, com apoio, a gente dá nossos corre, mas nunca no intuito de arrecadar de uma comunidade. Os advogados é gratuito? Como é que é o negócio? Então, o advogado tem duas situações. Uma que às vezes, por exemplo, você tem o escritório de advocacia, ele ganhou um edital para advocacia popular, ganhou um projeto, ou seja, ele é remunerado, mas lá de outra fonte dele, do projeto que ele ganhou do ministério, de uma secretaria, né? Depende de caso a caso. No que eles atuam realmente ali na comunidade ali? O que eles podem fazer pela comunidade ali? Só a ideia. Agora, alguns são voluntários mesmo. Às vezes o cara tem um escritório de advocacia, mas é uma pessoa que tem uma consciência social, e ele pega um caso, 2 casos, o que custa? Ele ganha o dinheiro dele com os casos particulares e pega um caso social. Então, como pode ajudar? Porque o que acontece? Quando uma comunidade, né, uma comunidade irregular e tal, muitas vezes ela tem um processo de reintegração de posse. Alguém que se diz proprietário, tem que ver, uns eu acho que diz que é, mas não comprova a propriedade. Outros grilaram aquela propriedade, outros pode ser. Desse aí tem lá na Lagoa Azul, né? 2 donos disputando quem é dono e mesmo assim está correndo, né, a integração de posse, essas coisas, né? Então, você vê, muitas vezes corre esse processo, como nesse você está falando, sem ter um advogado da associação, uma advogada da comunidade. Então, às vezes, outro dia nós pegamos um processo numa comunidade que tinha acho que 12 anos, e todo mundo era chamado lá, todo mundo debatia, menos a própria associação de moradores, que não tinha uma advogada ou um advogado da associação. Aí alguns moradores pagam um advogado particular, tudo bem, entendeu? Mas não é uma luta particular, porque eu estou aqui na minha luta, o vizinho está igual. Então a gente, muitas vezes, numa comunidade, atua intermediando advogado, ou um advogado que é do MPM, ou que é parceiro. Nós temos uma parceria muito forte com o IDP, Instituto Democracia Popular, né, que tem a Júlia, a Maria Auler, tem a Líbina, tem a doutora lá, advogada Denise Felipeto, criadora do Instituto, e a gente faz essa intermediação. E aí também a gente procura, nesse processo, chamar uma assembleia, chamar uma reunião, expor para os moradores com muita transparência em que pé que está, como está essa luta. E na prática, muitas vezes, né, Silvinha, a nossa primeira luta é contra o despejo. Que aí, verdade, você não viu. Muitas comunidades são ameaçadas de despejo. Porque entra essa reintegração de posse. O processo vai correndo a revelia. Não faz bem feito, lá na ponta pode gerar o quê? Um despejo. Então o advogado ele acompanha ali o processo, né? Entra no processo, que precisa do que mais da associação ali, precisa do advogado entrar com o processo, o que precisa? Então, eu acho que precisa o que a gente cobra, entre aspas, né? Da comunidade? A organização, o apoio, o empenho. Isso é que é importante. Como na Lagoa Azul, quando a gente entrou lá, né? Da Angélica, você, a Ana, foi lá, a doutora Silva, o doutor Bruno, que são do empenho, né? E fizemos assembleia, fizemos reunião, e aí a gente faz uma atuação boa no processo, porque gravamos vídeo, batemos foto, mostramos a realidade daquela área, mostrando que não teria cabimento um despejo. Você vai despejar 250 famílias, deixar no tempo? Não, porém tem muitas famílias lá que não tem nem para onde ir, não tem parente, não tem condições financeiras, né? Elas estão ali mesmo por causa que não tem outro lugar, né? Esse é o ponto mais importante. Só para entender que as pessoas entender a questão do advogado, né? Precisa de uma votação ali, ou só a presidente assina ali para esse advogado atuar, Eu acho que a gente sempre procura ter o apoio da comunidade, primeiramente da liderança. Para que um advogado se habilite num processo, precisa ter lá o apoio da presidente da associação, ou o presidente. Você sabe que às vezes tem juiz é que não aceita, né? Você tenta se habilitar, eles não aceitam. Você tem umas dificuldades dentro do processo também, né? E daí a importância da comunidade estar mobilizada. Porque a moradia digna é um direito constitucional, é
É o artigo 6º da Constituição, que é o artigo dos direitos sociais. Então, o que é cobrado é que as pessoas participam, né? Participam do movimento, que esteja presente nas reuniões, que participam. Isso. E dessa maneira que a gente lutou sempre, conseguimos. O MPM atuou muito na SIC, né? Na região da Cidade Industrial de Curitiba. Comunidades Nova Primavera, 29 de Março, Tiradentes, Dona Cida, Tiradentes 2. Nessas comunidades a gente sempre esteve presente e, nesse caso, das primeiras que eu falei, evitamos o despejo. No caso da Tiradentes 2, a gente não conseguiu evitar. Houve um despejo no dia 9 de julho de 2024, dia mais frio do ano, mesmo havendo já um acordo prévio. Mas mesmo assim, o que a gente conseguiu? Que as famílias recebessem um auxílio aluguel, que elas depois fossem atendidas por um empreendimento da Coab, não pela fila, mas de uma maneira prioritária. Então, mesmo na situação de despejo, a gente conseguiu fazer um acordo. Não era ideal, porque todo mundo queria ficar, mas pelo menos foi feito um entendimento. E até hoje eles estão nesse aluguel, estão aguardando receber alguma casa, algum deles foi privilegiado? Não, está prometido deles serem atendidos num empreendimento ali na região do Tatuquara. Uhum. E a gente continuamos fazendo reunião, fizemos reunião agora em dezembro. Uhum. Temos uma liderança muito forte da Tiradentes 2, que é o nosso amigo gaúcho, né? O Jair Pereira, gaúcho, sempre muito dedicado, muito sério. Um abraço pro grande gaúcho aí. Gaúcho. O gaúcho é o nosso diretor também. Né? Paulo, o MPM, ele atua só aqui na região metropolitana ou ele atua em alguma outra cidade do Paraná? Não, basicamente a gente atua em Curitiba, na região metropolitana, em Araucária, em Campo Magro, já atuamos em São José dos Pinhais, né? E atuamos um pouquinho no litoral. Não é zero, mas não é uma atuação tão forte. Os movimentos têm uma dificuldade de financiamento, né, Silvinho? A gente tem vontade e gosta, mas... Lembrando que são todos voluntários, né? As pessoas são voluntárias ali para estar acompanhando. Às vezes perde um sábado, perde um domingo, né? Para participar de uma reunião. São todos voluntários, ninguém recebe para estar ali, né? É pela luta, pela vontade, né? De ajudar o próximo, né? Sim. E que a gente gosta também, né? Essas reuniões, de estar junto, estar com o povo. Isso, na verdade, é um aprendizado muito grande. Sabe que as pessoas simples do povo, Silvinho, que nem muitas estão aqui no norte, elas ensinam muito pra gente. Resistência, coragem, determinação e sabedoria também. E não é porque a pessoa não frequentou muito a escola que ela não tem a sabedoria dela, na verdade, que ela tem a sabedoria daquela luta, daquela vida que ela levou. Então, o envolvimento na causa, todo mundo que se envolve no trabalho comunitário cresce, do ponto de vista humano. Essa é a minha opinião. Eu acho que aquelas pessoas que foram escolhidas ali para estar ali, né? Ajudando as pessoas, né? É porque ela foi escolhida por Deus, né? Foi escolhida por Deus, né? Porque Deus escolheu ela para estar ali, para ajudar os próximos. Porque ela deu condições para essa pessoa ajudar o próximo, né? Que seja de estar participando da reunião, de estar tentando buscar ajuda, né? Então, tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada pessoa que ajuda o próximo, entendeu? E que essa pessoa não espere recompensa das pessoas. Ajuda com o coração que Deus vai te abençoar cada vez mais. É verdade. Então, o movimento ele é um trabalho de Deus, na verdade, né? Porque Deus é o princípio da bondade, da justiça social, da solidariedade. Deus não é o egoísmo, não é a inveja, não é o individualismo. Deus é a congregação humana e esse é o valor maior que move qualquer movimento social. O MPM também, mas os outros movimentos também. Ali é a união, né, das pessoas, né, a luta ali, né, para defender sua casa, defender sua vida, né. Sempre tudo, a vida começa quando você tem um lar, né. Sem lar você não é nada, né. Ali que você começa a pensar, você começa a planejar, você começa a estudar, você começa a formar uma vida melhor, né, através da moradia. E a pessoa que vive vai, né, uma entregação de posse, a prefeitura pressionando, essa pessoa, ela, psicologicamente, ela, né, fica perturbada, né. E você sabe que aqui em Curitiba, cara, que nós estamos falando aqui é Curitiba, né? Existe sempre esse mito, né? O mito da cidade modelo.
cidade que é toda europeia, organizada. Assim, não é falar mal, né? Porque, primeiro, que nós amamos Curitiba, amamos todos os municípios, todos os bairros que a gente vive. E segundo, que, lógico, tem lugar que é organizado, tem coisas boas, bem organizadas. Mas tem gente que acha que não tem comunidade, né, em Curitiba e região. Não, eles vêm de Curitiba para fora aí como fosse uma cidade modelo, né? Realmente é uma cidade modelo, né? A gente esperaria que isso atraísse também para as comunidades, né? Que o governo olhasse para as comunidades, valorizasse as comunidades, né? E principalmente lá tem pessoas, né? Seres humanos, né? Que dependem de uma rua boa, né? Depende do esgoto, né? É, transporte, né? Escola principalmente, né? Para as crianças, né? Creche para as crianças, para as mães poder ir trabalhar, né? Então a gente gostaria que eles conseguissem ver, né? Tirasse um pouquinho os olhos de Curitiba e olhasse para a região metropolitana, para as comunidades, né? Que são muitas comunidades, né? Eu não sei se você sabe dizer quantas comunidades existem na região metropolitana de Curitiba. Então, eles falam muito que em Curitiba haveria cerca de 270, 300 áreas ainda irregulares. Às vezes a área irregular já não é exatamente uma comunidade, porque ela progrediu de alguma maneira. É, que nem você falou, 30 anos, né? Às vezes isso aí já evoluiu, que não parece mais ser uma comunidade. Ali você vê ali no Sabará, a gente anda em muitos lugares, aí você vai ver irregular. Aqui no Fazendinha mesmo também tem vários lugares que você anda, tem asfalto, tem escola, tem área irregular. Já não foi regular. Então só na Curitiba tem mais de 200 comunidades aí, lugares irregulares. Irregular. É, Na região metropolitana faz uma ideia, que até mais que em Curitiba. vamos dizer, quantos por cento de Curitiba está num lugar irregular, né? Sim. Será que você acredita quantos por cento mais ou menos estão em área irregular em Curitiba hoje? Bom, eu não gosto muitas vezes de falar números assim, com certeza, sabe? Porque para aparecer, né? Eu acho que é uma quantidade grande, é muito mais do que a propaganda. E você sabe que é como se eles quisessem que ficasse irregular, né? Sabe o que eu acho que acontece? Eu vou te falar uma ideia minha assim. Porque é como se eles quisessem sempre o povo com o pires na mão. Eles não querem o povo senhor de si. É, Porque você deixa uma área irregular, por exemplo, aí ocupou lá a área irregular. Aí chega um político, numa eleição lá, mas não tem político bom, mas um político lá diz assim, se vocês votar aqui na gente, não vai ter despejo. Fica todo mundo com medo e vota. Nossa, que ele dá você acha que eles querem ter o povo na mão? Eles querem ter o povo na mão. Ter o povo na mão, né? Eles gostam do povo humilde. E tem que ter alguém para falar mal, né? Como se diz, tem que ter, a comunidade é o problema nosso, né? Lá tem crime, lá tem tudo, né? E aí, porque se eles entendessem a moradia como um direito, não era um favor. Porque, veja bem, você chega no bairro e diz, não, é um direito, eu vou tudo que vocês têm, e aí vocês votem quem quiser e tal. Mas o que eles gostam? Eles gostam do favor. Então, por exemplo, chega e diz, vocês elegeram o prefeito tal, o candidato tal, nós vamos trazer aqui a luz. Eles não dizem assim, nós vamos trazer a luz porque é um direito. É luz porque paga imposto, como você falou, paga imposto no consumo, paga imposto no material de construção, no consumo de alimento, paga imposto no combustível que usa, paga imposto. Então tem direito ao fornecimento de água e tal. Mas não fala isso, eles falam assim, vota que nós vamos dar um jeito. Eles falam que tudo é, né, para liberar uma comunidade, né? Eles falam assim, tem problema ambiental, né? Mas assim, a gente sabe que 90% das comunidades são em lugares ambientais, né? Então essa resposta a gente já sabe. A gente quer saber o que pode ser feito para regularizar essas pessoas, né? Para dar uma oportunidade melhor para essas pessoas terem um endereço, né? Sim. E é por isso que a comunidade, na prática, vai se auto-organizando. Voltando ao que você estava dizendo, né? Então, por exemplo, se a gente dá um apoio jurídico, o que a gente quer então? Que a gente quer a comunidade organizada. Então, mesmo o apoio jurídico, ele não é um fim em si próprio, que põe um advogado lá e ele que se vira. O mais importante é a gente apoiar e ajudar que uma associação de moradores, por exemplo, tenha reunião, tenha atividade, não seja uma burocracia. Que muitas vezes o próprio presidente da comunidade ele não tem informação suficiente para buscar os seus direitos, né? Isso. Perante a prefeitura, perante a sociedade, né? Estado, né? Estado. Quais são os direitos que ele tem, né? O que ele pode, se ele pode
pedir alguma coisa para a comunidade ou não, Então, né? às vezes não tem consciência do direito nem da própria força. Porque o que também é uma coisa que eu vejo muito que as prefeituras faz, os agentes, eles querem dizer assim, olha, chega para o presidente e diz assim, olha, a gente vai conseguir aqui uma coisinha para você, mas não traz o povo aqui não, viu? Não mobiliza o povo não. Fala para o povo ficar em casa que nós resolvemos. Então, parecendo que se o povo se organizar, vai ser pior. Se o povo ficar em casa, vai ser melhor. Mas a fraqueza do povo é cada um ficar em casa. A força do povo é a união. Porque, veja bem, a força do povo é o dinheiro. Todo mundo junto dá um dinheiro, mas não é o dinheiro. A força do povo é o quê? O poder do povo é sua união, sua mobilização. Então é como se esse poder do sistema fizesse tudo para não chegar a esse dia de organização. Esse é um trabalho que a gente tem que ter. E, enfim, como o Estado muitas vezes é ausente, nós também temos que ter e temos trabalho de cultura, de esporte, trabalho de educação, trabalho ambiental. O Paulo, eu vou voltar aqui no MPM. Sim. É assim, uma pergunta. Uma comunidade hoje que está precisando de advogado, precisa de alguma coisa. O que hoje, como é que faz para contratar você, o MPM, né? Para estar atuando junto com o presidente, junto com a comunidade. Né? O que hoje uma comunidade hoje quer chamar o MPM para conversar? Não, legal, Silvinho. Eu acho que o caminho mais fácil é olhar a nossa rede social no Instagram. Nós temos lá uma rede, né? MPM, Movimento Popular por Moradia, do Paraná. Lá no Instagram você acha fácil, né? Nós usamos essa cor verde, né? Como está na minha camisa. E ali, deixando um recado, certamente a gente vai chegar. Mas pode mandar um recado aqui para a rádio também, para o Silvinho da comunidade, que nós recebe. Manda um recado para nós aqui, que nós vamos estar conversando com o Paulo aí, com os outros membros da UMPM aí. No YouTube, e né? vamos fazer a visita na comunidade, né? E vamos ver o que necessidade, vamos correr atrás do advogado, vamos ajudar sim a comunidade aí. Perfeito, né? Silvinho, esse é o mais importante. Então, Paulo, pergunta aqui, o pessoal está perguntando aqui. Qual o seu sonho aí com o MPM aí, né? Sonho do MPM aí, o sonho do MPM é só ficar aqui no Paraná, tentar ajudar todas as comunidades do Paraná, ou, né, daí para mais. Claro, a gente nasceu atuando em Curitiba, aí na região metropolitana de Curitiba. É lógico que a gente teria muito a meta, a intenção de estar presente em outros municípios, né, no Paraná, quem sabe na própria região sul. Mas é claro que em muitos desses lugares também existem movimentos, a gente também tem parcerias, né? E o nosso sonho maior, claro, era o aumento da justiça social. Né? O nosso sonho maior não é o crescimento, digamos, do movimento, é o crescimento da justiça, da solidariedade. Nós também temos uma parceria com o MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Lá atrás a gente teve uma parceria maior com o MTST de São Paulo. Hoje existe o MTST do Paraná, que não somos nós, mas nós também temos essa relação, esse vínculo. Os movimentos têm que se unir. O Brasil é grande demais para um movimento só, não é verdade? Assim como o Brasil é grande demais para um partido só, o Brasil é grande demais para um tipo de gente só. O Brasil é muito grande, o Paraná é grande, as cidades são grandes. Então é natural que existam muitos movimentos. A gente sonha também nos movimentos se unirem, não num movimento ser o único que se prevalece, mas dos movimentos se unirem e se fortalecerem em fóruns, né, associações, federações de movimento. Então, a gente sabe que hoje a habitação é uma calamidade pública, né? Verdade. Isso é fato, né? Hoje a demanda, cada casal que se forma hoje, né, precisa de moradia, né? Então o processo, né, não está acompanhando, né? A maioria dos casais agora estão indo para a casa dos pais, né? E esse é um grande problema, né? Porque eles vão para a casa dos pais, né? Porque não tem condições de ter uma casa própria, pelos altos preços, né?
Sim. Então, o que você acha? O que o governo deveria fazer? E devia, né, isso aí é um problema de calamidade Sim. pública, né? Sim. Você acha que tem alguma opinião em relação a isso aí? Então, isso daí é uma pergunta muito ampla, né? Seriam várias medidas, mas vamos tentar compreender um pouco o que acontece, né? Eu acho que a primeira razão da dificuldade da moradia é o custo, é o preço da terra, do terreno. Então, porque, veja bem, né? Deus fez a terra, certo? Deus fez o terreno. Deus fez o terreno. Então, como é que... Aí, um dia, o terreno virou que ele era de alguém. Alguém é o dono daquele terreno, né? Então, já é o primeiro problema, que poucos proprietários, relativamente, é que tem as grandes terras, as grandes glebas de terra. E aí tem também terra pública, claro, né? E essas grandes terras, muitas vezes, é terra grilada. O que é terra grilada? Que o cara vai no cartório e a terra não era dele, mas ele esquenta um papel lá para dizer que ele é o dono. Você sabe que eles contam que antigamente, para fazer parecer que o papel era velho, eles punham um grilo em cima do papel, já viu isso? Já ouvi falar também, café, né? Café. Derramar o café em cima já dá uma envelhecida no papel. Dá uma envelhecida no papel, para parecer que ele é dono. E aí existe uma coisa que é a especulação imobiliária. O cara deixa o terreno vazio esperando valorizar. Mas não estou falando do cara que tem um terreninho, não. Que economizou e tem um terreno lá que está vazio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente que é grandes proprietários de terra. Por exemplo, quem vai no município de São José dos Pinhais vê enormes vazios urbanos. Que o cara mantém. Por quê? Porque ele tem tanto terreno, aquela imobiliária, tem terreno vazio no Tatuquara. Então, aquilo cria uma falta de terreno que não devia ter, porque o terreno está vazio. E só criando mato, né? Bicho, esconderijo. Isso. Né? E eles deixam vazio, mesmo quando cuida, né? Mas fica vazio. E aí, eles vão favorecendo a especulação que o preço da terra vai ficando muito elevado. Muito elevado. Teria que ter medidas, né, para que esses, né, eu acho que aumentar o imposto desses terrenos, né? Terreno sem construção, sem um loteamento que seja, tem que aumentar o imposto, né? Tem que pagar até vez mais que uma casa pronta ou até mais, né? Porque aí eles vão ver que terreno parado é prejuízo para eles. É isso. Né? É verdade. Eles têm que fazer circular esse terreno. E, de alguma maneira, nós temos que ter política que garanta um preço mais justo da terra. Então, eu vejo assim, né, olhando para a história, assim, eu vejo assim, em 2000, 2003, que os grandes empresários começaram a ver que terreno dá dinheiro. Sim. E eles começaram porque era muito fácil comprar um terreno. Sim. Hoje não tem condições. A pessoa tem que trabalhar 30 anos para obter obter um terreno. Sim, porque, como você está falando, porque a casa, o cara vai fazendo, a família vai fazendo. Faz um puxadinho, pega um material. Agora, o que é o primeiro obstáculo? É o custo da terra, o custo do terreno. Aí, o que acontece? Né? Então, esse terreno é muito caro. Aí, e tem lá área vazia e tal. E eles vão fazendo o quê? Eles vão fazendo todo o possível para criar regiões nobres elitizadas. Silvinho, eles ganham dinheiro com condomínio de luxo, com prédio de luxo. Aí é que eles lavam a égua. No início mesmo, estava conversando com o vereador, no início agora início do mandato dele agora, né? 2025. Perguntei o que ele podia fazer para a população, né? Disse que ele estava tentando fazer um condomínio para gente rica. Araucária precisa de um condomínio para gente rica. É verdade. Que aí ele diz que vai dar imposto. Dá imposto, né? Sim. E o preço da terra, para onde vai? Mas eu não o rico, então, só tem uma boca, só tem né? Claro. Então ele não vai comer mais do que o outro, né? Não. Ele só tem duas mãos, vai dirigir um carro só, não vai conseguir dirigir dois ao mesmo tempo, né? E outras coisas mais. Então, número, é a população. Quanto mais gente pagando imposto, mais imposto vai ter a prefeitura. Então, tem que agilizar, né? Sai mais barato você receber hoje Na verdade, o terreno você é como se fosse emprestado, né? Como você falou, né? Nós estamos aí, história de Brasil, temos 500 anos de histórias, né? Então, um terreno que era lá do Dom Pedro, hoje já é do... Né? Então, a gente vai pagar aluguel disso aí. Então, o imposto já seria um aluguel,
né? Então tem que abaixar o custo para dar, tem que chegar o custo da pessoa conseguir com salário mínimo conseguir comprar um terreno. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque daí o que acontece, né? Aí você vai dar oportunidade, que a pessoa vai pagar imposto, vai ficar aí 100, 200 anos nesse terreno pagando imposto, né? Ela vai estar pagando esse terreno. Né? E isso faria baixar o preço também dos outros terrenos. Se tivesse um amplo programa de democratização do acesso à terra, acesso ao terreno, ia cair. Mas eu queria voltar aqui um raciocínio. Aí o que acontece? Como fica o terreno caro, aí gera duas coisas. Ou o cara vai para a ocupação, que muitos falam que é a invasão, mas podemos falar disso depois, ou o cara vai para mais longe, E como ele não consegue construir, ele fica pagando aluguel. E todo mundo que já pagou aluguel sabe o fardo do aluguel. Olha, só você ganhar muito, mas quando você ganhar muito, você compra. Então, a maioria das pessoas está alugando, o aluguel vai consumir 30%, 40%, 50% da renda, até mais. E aí não sobra nada. E outra coisa, se você pagasse o aluguel caro, mas a casa virasse sua depois, era um leasing, né? Era um leasing. Mas não é isso que acontece. Você pagar aluguel 20 anos num imóvel, o imóvel é daquele proprietário igual do primeiro dia. 20 anos depois, você não tem nem metade daquele. Você não tem nada, nem 1%. Bom, aí a pessoa vai morar mais longe. Silvinho, eu queria falar um dado. Quando nós falamos dado assim, às vezes a pessoa está ouvindo, é um pouco ruim de entender, mas eu queria falar um dado. Veja bem. O que acontece em Curitiba? Eu faço parte do conselho da cidade de Curitiba, o Concitiba. Podemos depois ver melhor, mas o conselho. Aí lá a gente analisa um dado que é assim. Teve um censo no ano 2010, teve outro censo no ano 2022. Era para ter em 2020, mas teve pandemia, também o governo não queria pagar o censo. Então, nesses 12 anos, de 2010 a 2022, Curitiba, o Silvinho, cresceu mais ou menos 1%. Menos de 1%. 1%, ou 1,2%, uma coisa assim, 1%. Curitiba, a população, cresceu pouco, 1%. Mas a região metropolitana cresceu 10%. 10%. Ó, quem tá ouvindo nós aí acompanhando. Mas por que Curitiba só cresceu 1% e a região cresceu 10%? Aí os outros vão falar, porque tiveram mais filho. Não é porque tiveram mais filho. É porque quem morava em Curitiba foi morar na região metropolitana. Então, é mais ou menos o que eu falo. É expulso pelo sistema, né? Isso. É expulso, né? Se eu não consigo pagar aqui, eu quero morar em Curitiba, mas não isso. consigo pagar aluguel aqui em Curitiba. Vou para Araucária. Araucária ficou caro, vou para Contenda. Aí, cada vez mais, eu vou ser expulsa pelo sistema, pelo alto valor do aluguel. É isso. Eu queria morar em Curitiba, mas não posso. Matou, né? Matou, é isso. Então, é complicado, que nem eu falo. Vão ser expulsos pelo sistema, né? Seus parentes vão pagar aluguel, mas vão querer pagar aluguel, por exemplo, citando, né, Curitiba, né? Eles não vão conseguir pagar, eles vão separar o Araucária, e assim vai, até chegar a um lugar que eles consigam ficar, né? É isso. Aí esse lugar vai ser longe. Aí você diz assim, por que eles conseguiram lá? Não, porque lá é mais barato. Mas por que lá é mais barato? Aí você vai ver que é mais barato porque não tem uma UBS perto, não tem uma escola perto, linha de ônibus é pior. Ou seja, o shopping é longe. É tudo longe. Aí o dia que começa a ficar perto, aí o que acontece? O preço aumenta de novo e o cara vai embora de novo. Tem gente que nasceu num lugar e hoje está morando 30 quilômetros mais longe. Mas não é porque foi morar na chácara do sítio. É porque foi morar mais distante, numa condição pior. Hoje a gente anda aí em Araucária, por exemplo, você viu um monte de gente falar, eu nasci na Vila Verde. Eu me criei no Parolim. Mas você vai ver, a pessoa hoje está na Fazenda, Rio Grande, está em Araucária, de Araucária vai para Contenda. Então, era preciso combater a especulação imobiliária. A maneira como artificialmente o preço da terra vai ficando maior. Então, primeira coisa, eu acho, na minha opinião, é aumentar o custo para manter um terreno vazio. Exatamente. Né? Tá vazio, tem que pagar imposto mais do que uma casa. Por quê? Porque o terreno, né, fica muito especulação imobiliária, supervalorizando, né? Que nem você falou, às vezes tem muito terreno, a pessoa anda ali
um quilômetro e pouco, tem 10 casas e só terreno. Isso, Né? Aí vem um povoado, né? A especulação imobiliária, ela o governo tem que fazer alguma coisa para Não sei. facilitar, né, a pessoa ter acesso ao teu terreno, né? Porque eu até acho que o terreno é mais importante talvez do que uma casa. É isso que eu quero dizer. Porque lá, eu concordo. Se o cara conseguir uma tábua por dia, ele consegue fazer a casinha dele. Exatamente. Né? Que uma casa, o governo dando uma casa para uma pessoa, acho que poderia dar 10 terrenos, em vez de ser uma casa. Olha, nunca mais teve, diz que antigamente tinha, mas faz muitos anos, 40 anos, o programa do lote urbanizado. Que não é, lógico, você não vai dar um terreno no meio do nada, mas você dá, por exemplo, as quadras, os lotes. Dá não, né? Porque é um programa. Eu tive pesquisando ali, por exemplo, acho que em Toledo, se não me engano, fui ver, tem o loteamento popular, né? Que é a prefeitura, ela corta uns certos terrenos lá, e esses terrenos são passados para as famílias vulneráveis ali. Né? Não sei se tem um custo ou nada, é um loteamento popular, né? Então, a incentivação, como você falou, há 40 anos atrás, a pessoa ela ganhava da prefeitura o terreno. Ela ganhava, né? Outro dia eu estava conversando com o morador ali do Capela Velha, né? Ele tem um terreno documentado, ele chegou em 2000, sabe quanto ele pagou no terreno ali? R$6.000. 6 né? mil, Aí eu perguntei, quanto você ganhava? Ganhava R$600 por mês. Então eu falei, pá, em um ano você conseguiu comprar teu terreno. Ah, é verdade, consegui. E quanto vale teu terreno hoje? Ah, 500 mil. Sim. Né? Agora se pergunta hoje, 30 anos para comprar um terreno. Sim. Tem terreno ali próximo ali que é documentado, que ainda nem liberou, Sim. por mais de R$200.000. Terreno isso. de 7 por 20. Sim. E aí, é o que eu falo, e aí qual é a outra consequência dessa situação? É a ocupação. E o que você acha dessas empresas terceirizadas que vão para fazer segundo elas, vão legalizar, né? A gente temos lá hoje, temos Relense, que está um processo de legalização, né? O que você acha dessas empresas aí? Então, esse é um tema que nós temos que falar com moderação para os caras não virem para cima, mas, rapaz, eu acho ruim, sabia? Às vezes tem situação lá que eu acho... Eu acho muito ruim, cara. Os caras chegam cobrando, não tem rua, não tem esgoto, não tem água, não tem luz, e você começa a pagar o terreno, e daí? Como é que fica? Então, porque o que eles alegam, né? Eles alegam que é um conflito. Um conflito, não é que é um conflito, havia um terreno vazio lá, não servia para nada, sei quanto tempo, o povo sem onde morar, cansado de passar fome, porque se você gastar 40%, 50% do teu aluguel e você tiver 3 filhos, vai faltar até mesmo comida, vai faltar dinheiro para... E ocuparam lá a área. Fizeram casinha. Aí não sei quantos anos depois vem alguém e diz que é proprietário. Parece que o dono do terreno deixou uma armadilhinha só para pegar, então, né? Deixou a armadilha lá, né? Isso aí nós não pode provar, mas nós desconfia. Né? Por ser uma área de preservação, né? Banhado, e tal. A única coisa que ele poderia receber esse terreno seria invadido, né? Das pessoas, então, né? Aí chega lá de um jeito e diz, olha, para vocês não serem despejados, vocês vão pagar. Então, o primeiro problema é um valor alto. Diz que ali, nessa região que você citou, do Israelense, do Arco-Íris, seriam 1.600 famílias no total. Eu não sei se todas pagam. E aí paga um valor alto. Vamos dizer que tem muita família lá, vai pagando R$600, até mais, ou um pouquinho menos. Vamos imaginar que dê R$600 para 1.000 famílias, são 600 mil por mês. Em um ano, são 7.200.000 reais. 7 milhões. Mas os contratos são de 20 anos. Isso vai se aproximar da casa de 150 milhões de reais se forem 1.000 famílias pagando. Se forem as 1.600 pagando, bom. Você vê que quando essa área foi invadida, né, não sei se não valia, nem 1 milhão valia. Então, né? Depois que as pessoas aterraram, fizeram rua, melhoraram as condições do terreno. Terreno que era banhado, hoje não é mais por ser aterro, né? Sim. Então, depois que as pessoas valorizaram o terreno, né? Então eles cobraram um absurdo, né? Sendo que o terreno não valia nem 1 milhão. É isso. Né? Eu acredito que as autoridades não interviram, não viram isso, né? Para cobrasse um preço justo para as pessoas, eu garanto que todo mundo estava com vontade de pagar, né? Acho que sim. E a segunda coisa, como você falou, as pessoas, quando começam a pagar, acreditam que, ao estarem pagando, vão estar regularizando a área e vão vir os serviços públicos.
Mas em muitas situações que a gente vê, esse pagamento apenas é para evitar o despejo. Então, assim, a rua que era de terra continua de terra, e que o morador que abriu. A luz que era gato continua gato. A água que era ligação, né, de gato, continua irregular. Saneamento não aparece. Então, o que a pessoa conclui? Puxa vida, eu estou pagando um valor alto, porque se a pessoa tivesse renda, ela não estava lá, e eu não estou tendo um único benefício. Um único benefício. E, às vezes, passam anos nessa situação. Anos. Hoje eles estão pagando, né? Estão pagando por medo, às vezes, de uma reintegração de posse, né? Por medo. Como já houve lá com a moradora lá, a Thalita, né? Essa questão aí. Mas que essas empresas aí, né? Estão querendo atuar em outras comunidades ali, né? Tá querendo atuar na Favorita, né? Então, que venha, né? Eu acredito que se a prefeitura, se o poder estiver acompanhando, né? Para não ser cobrado preços absurdos, né? E falar que a prefeitura vai entrar no outro dia para asfaltar, ou vai fazer esgoto, vai colocar luz, colocar água, né? Sendo que ali nós estamos vendo ali os israelenses ali, tá desde 2000 e... né? Tá 5, 6 anos, 7 anos que já está com essa empresa lá, né? E a gente não vê muitas coisas feitas, né? A gente não vê esgoto iniciando, a Sanepar iniciou lá um processo, até agora nada, a Copel iniciou um processo, até agora nada, né? Tem que ser simultâneo. Acho que se as pessoas vão começar a pagar, tem que ser um valor mais moderado e tem que imediatamente a área melhorar, não depois de anos. E sabe o que eu vejo? E por que a prefeitura não fez isso? Por que não fez, né, assistência social? Por que a prefeitura não tomou conta de uma área dessa aí e fez a questão da compra do terreno? A REURB, né? A REURBs ali, né? Entendeu? Isso que eu não consigo entender, porque uma grande população daquela, grandes pessoas necessitadas, se a prefeitura tivesse apoiado ali, comprado essa área e tivesse feito na Coab, né? No caso, né? Sim. Poderia estar um preço muito menor do que é hoje, né? Então, essa é uma grande pergunta. Eu acho que, assim, se o proprietário, o suposto proprietário, vai entrar numa negociação com a comunidade, eu acho que é importante que isso seja... Não precisa ser uma empresa particular. Pode ser o poder público, a prefeitura, as universidades, tem condição, os movimentos sociais, a associação, e juntos chegarem num formato de um valor justo, né? Porque eu estou falando valor menor pensando na renda, mas não é só que é alto, é injusto, porque um terreno não vale aquilo tudo, entendeu? E ainda mais um terreno que está já ocupado. Então, eu acho que se o poder público... Aí que tá, o poder público não tem, né, Silvinho, um amplo processo de regularização. No fundo é o seguinte, cara, é como se eles achassem que a regularização desse um mau exemplo. É como se eles quisessem dizer, vocês ocuparam, vocês invadiram, né, na palavra deles, então agora vocês vão ficar aí. Porque se regularizasse é como se estivesse primeiro. Só que o que nós tínhamos que entender é o seguinte, mas por que as pessoas ocuparam? Tá bom, um outro ocupou porque era uma pessoa meio sem caráter, pode ser, um ou outro, mas o 99, não sei quantos por cento ocuparam porque não tinha alternativa. Porque quando Curitiba começou a crescer nos anos 70 e a região metropolitana, com industrialização de Araucária, industrialização da SIC, não tinha programa habitacional. Não tinha. E mesmo hoje não tem direito. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. O curitibano, o araucarense, né, o São José dos Pinhais, e essas regiões têm que entender que a demanda vai chegar cada vez mais gente de fora para suprir essas vagas de emprego, né? Então, as pessoas têm que aceitar, né, e fazer uma boa, né, um plano diretor que consiga dar espaço para essas pessoas, né? E as próprias famílias que estão crescendo, né? Então, eles têm que entender que a demanda é muito grande, tem que ser feito estudo, tem que ser feito um plano que consiga suprir essas moradias, né? Entendeu? Porque a gente vê cada vez mais loteamento, cada vez menos loteamento, a burocracia é muito grande, supervalorização, né? Então a gente isso tem que partir, acho, dos deputados, de trazer um projeto que
que essas região metropolitana, elas têm que necessitar desse projeto. Um projeto de habitação que seja, que são, como se diz, são todos juntos, tem que ser um projeto que abrange todas as regiões aqui. Né? Que as pessoas vão continuar vindo, as famílias vão continuar crescendo, e se não fizer um bom, daqui a pouco nós estamos com um problema gigantesco de pessoas na rua, morando na rua, porque... Claro. Né? Claro, porque aí que tá, aí depois eles ficam falando, que não sei o que, o Rio de Janeiro, que só tem favela, que a favela tá com crime. Mas, cara, quem é que deixou aquelas áreas abandonadas? Sem política pública, sem coisa de moradia? Porque é muito cômodo o cara querer uma diarista, a família querer um auxiliar de pedreiro, mas não vai perguntar onde ele mora. Onde que ele mora? Como é que ele vai viver? Não, Como é que ele vai morar? Tem muita gente que ele mente onde mora, para não receber Mente, aquele preconceito. Ainda por cima. Aquele preconceito das pessoas ali, né? É. E é uma coisa muito engraçada, né? O pessoal que mora na comunidade ali, quando chega com dinheiro no bolso numa loja, ele é o respeitado. Ele é atendido. Ele é atendido. Mas ele passa ali sem dinheiro, ó, aquele lá mora na comunidade, aquele lá é na comunidade. Cara, sabe que uma vez nós tinha uma ocupação, mais ou menos, tinha um ano mais ou menos. Aí foi um cara da Coab lá visitar, né? Aí nós vimos lá, ele viu uma casa, né? Aí ele falou assim, essa casa é boa, né? Ele quis dizer que a casa da mulher era boa. Mas não era boa, não era nada. Era uma casa que ele queria que fosse, sei lá, o que ele queria. Aí eu falei, então, esse é um milagre de não pagar aluguel. Você deixa a pessoa 1 ano economizando 30%, 40% do salário dela, 50%, vai ver o milagre que ela faz. Então, o governo tem que entender que tem outras formas de tirar o dinheiro dessas pessoas. Dando habitação, é que nem um pastor. Pô, montei minha igreja aqui, conversando comigo, né? Montei minha igreja aqui, e o pessoal não vem para a igreja. Eu falei para ele, calma, o povo está se organizando. Foi uma comunidade nova, né? O povo está preocupado em terminar teu barraco, em pular para dentro. Quando ele não conseguir terminar a casa deles, a cabeça deles não vai estar só para construir a casa dele. Sim. Entendeu? Sim. Então, se essa Sim. pessoa tivesse com a sua casinha no lugar, eu tenho certeza que ele ia estar na igreja, ele ia estar fazendo outros pensamentos, pensamento de estudar, pensamento em investir. Então, o governo tem que entender que se eu pego essa pessoa e tomo 50%, 70% do salário dela para sendo uma prestação de uma casa, ou que seja, tipo, tendo uma legalização dessa, que vem empresas que queiram legalizar, né? Eu estou dando poder para essa pessoa gerar mais verba para o governo, né? Então, Não, sim, a pessoa sai do básico. Só resumindo, né? Ele entendeu que a comunidade precisava de se organizar para as pessoas começarem a se preocupar e ir para a igreja. Verdade. Entendeu? Então, o tempo que essa pessoa está ali construindo, ela só pensa na moradia, só pensa em escapar da chuva, só pensa em escapar de não ter que morar na rua com os filhos, né? É isso. Principalmente quem tem as crianças, né? Isso é uma grande preocupação, né? Os idosos hoje que estão super endividados também, né? Que a gente nas comunidades, a gente tem grande volume de idosos ali que estão endividados, né? Né? Às vezes faz um empréstimo remédio, o alto custo de remédio, ajuda os filhos. Ajuda os filhos, né? Porque mas pessoa é assim, com gente. Deficiência. Muita gente, né? Com deficiência que recebe um auxílio muito pouco e está lá, né? É isso mesmo, porque a pessoa ela tem que superar a luta pela moradia para que ela possa pensar em coisas superiores que afinal são a vida humana. Em estudar, em se divertir, em viajar, em estar com a família, que ela não fique o tempo inteiro pensando como é que ela vai pagar o próximo aluguel. E voltando ao que eu falei no início, não é possível que exista inteligência artificial, que existam computadores poderosíssimos, capazes de escrever um texto sozinhos, como se fossem humanos, e os próprios humanos estarem vivendo numa situação pior do que as próprias máquinas. E nem você tocou no assunto de favela, né? Poxa, eu queria falar para vocês, né, que favela, gente, o nome favela se origina de uma árvore chamada favela, né? Sim. Que surgiu no Rio de Janeiro, no morro, né? São várias favelas, assim, várias árvores de favela. Sim. Né? Pode procurar no Google aí que favela é uma árvore, né? Daí essa comunidade do Rio de Janeiro passou a ser o nome de favela, aí que surgiu o nome favela.
Então, os povos das comunidades exigem respeito, eles respeitam as pessoas, né? E as pessoas da comunidade, vamos ter orgulho de ser lutador, que vocês são lutador, né? Sim. Lutando pelos direitos de vocês, que está na Constituição, o direito à moradia. Sim. Né? E quem está nos ouvindo, que lembre disso, né? No dia que a vida é difícil, no dia que bate muitas vezes aquela depressão, no dia que você vê a situação difícil, mas vamos manter a confiança, manter a fé, na verdade, a esperança, e vamos estar junto do movimento, vamos nos organizar. Muitas vezes a gente sofre, Silvinho, porque a gente está sozinho. A comunidade, quanto mais organizada, quanto mais fizer trabalho comunitário, quanto mais tiver ações coletivas, não só a comunidade progride, como cada um e cada uma se sente melhor. É no coletivo que a gente realiza a nossa verdadeira humanidade. O ser humano não foi feito para estar sozinho. Ele foi feito para estar... É como uma criança sozinha e uma criança com outras crianças, sorrindo, brincando. Às vezes, essas crianças brigam também, mas isso é um reflexo de uma briga social maior. A comunidade que foi esquecida pelo sistema é, na verdade, a semente que vai salvar o próprio sistema, porque é a semente da solidariedade, da união, da luta, da resistência e, enfim, da própria humanidade. Obrigado pela oportunidade, hein, Silvinho? Foi um prazer estar com você aí. Passou rápido aí, mano. Tá passando rápido aí demais aí, são poucos momentos aí. Então, trazer, agradecer essas pessoas também que lutam pelos outros, né? Porque desde o presidente, mas tem aquele que não quis ser presidente, mas ajuda a comunidade, né? E que todos se respeitam, né? Vamos trazer a união, vamos se unir as comunidades, né? Unir as comunidades. Aí vamos ter mais força para brigar, né? Se está sem água, vamos se unir, vamos reclamar, unidos, né? A união vai trazer a força para todo mundo, né? É isso mesmo. E vamos estar outro dia aí com o nosso outro trabalho, né, Silvinho? Com a nossa escola. Sim. Outro dia vamos estar aí. O Paulo é presidente também de uma escola de samba aí. Vai vir aí outro dia aí, né? Vamos comunicar a todos vocês aí. Nós vamos estar entrevistando aqui a escola, ele como presidente, os outros demais membros da escola de samba aí. E vamos perguntar aí se o curitibano, se o paranaense sabe sambar, né? Grêmio Cultural Escola de Samba, Rosa do Povo, junto com o MPM. Aí, ó, Rosa do Povo. Paulo, qual que é o seu maior, tipo assim, só para finalizar assim, o seu maior feito aí na UMPM aí? Nosso maior feito é ter resistido todos esses anos, Silvinho. A gente teve vários feitos importantes em várias comunidades, ter evitado os despejos, mas, sobretudo, eu acho, existimos há mais de 15 anos, né? Estamos sempre batalhando, unindo. Teve um momento de maior dificuldade, mas ficamos lá. Passamos por incêndio, por briga, não briga nossa, eu digo, de suportar, de dificuldade, falta de recurso, mas nunca perdemos a fé, porque o nosso lema é fé na luta e pé no chão. Obrigado a todos, obrigado a você, Paulo, e todas as pessoas aí, todas as pessoas que pensam em outras pessoas, né, e que ajudam, né, e que Deus vai abençoar todos vocês, né, e continue lutando, né, pelos seus ideais. Então, estamos finalizando aqui o programa A Voz da Comunidade, que é para você, obrigado, é para você e para todo mundo, né, e vamos que vamos aí, e para todo mundo, para todos os paranaenses, para todo mundo aí que se una, né, mais aí, e vamos brigar para um ideal que né, que seja, no caso, o MPM, a moradia, né, defender o próximo, né. Isso aí, muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Silvinho, a todas e todos. Que...